Fala galera, beleza? Canal Bet Green trazendo mais palpite de futebol para vocês, e hoje a gente vai analisar aí essa rodada de terça-feira, dia 9 de dezembro de 2025. Separei para vocês aqui nessa rodada 8 jogos e no final do vídeo vou deixar bilhete pronto e também bilhete de alavancagem, tá galera? Antes de mais nada, já vai deixando seu like aqui para fortalecer o trabalho do Bet Green, tá? Lembrando que o seu like aí, ele é de graça e vai estar fortalecendo demais aqui o canal, além de ser um incentivo, né galera? Então deixa seu like aí, vamos tentar pegar aí pelo menos 400 likes nesse vídeo, conto com a ajuda de vocês. E quem ainda não for inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho para estar recebendo notificação de todo o vídeo que eu postar aqui e deixa também seu comentário, tá galera? E vamos dar uma olhada aqui na grade de jogos dessa terça-feira, né? A gente vai ter aqui Liga dos Campeões da Ásia, Liga dos Campeões aí Europa, né? A fase da Liga, Campeonato Inglês Championship e Campeonato Inglês League One, que é a terceira divisão, né? Segunda e terceira divisão aí do Campeonato Inglês. Vamos começar falando do primeiro jogo, que é bem cedinho, né? 9h15 da manhã a gente tem aqui Liga dos Campeões da Ásia, sexta rodada. Vamos ter aqui o Johor DT da Malásia contra o Xangai Port da China. Jogo bem interessante para gols, tá galera? A gente vai ver até o momento aí o Johor DT tá aqui em sétimo lugar com 7 pontos, 2 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 6 gols marcados, 5 gols sofridos. E o Xangai Port, último colocado, ainda não venceu ninguém, né? 1 empate e 4 derrotas aí em último lugar com 1 ponto. Dificilmente vai conseguir classificação, especialmente pelo futebol que vem demonstrando, né? Até o momento, 2 gols marcados apenas e 11 gols sofridos, né? Uma defesa bem vazada. Nos últimos 5 jogos aí do Johor DT, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E os últimos 5 jogos do Xangai Port, 2 vitórias e 3 derrotas. Confronto direto teve apenas um jogo, foi ano passado, né? E ficou um empate de 2-2, né? O Xangai Port jogando em casa contra o Johor DT acabou ficando um empate de 2-2, né? Então acredito que, assim como no primeiro jogo do ano passado, né? Acredito que aqui a gente vai ter um mercado interessante para gols, tá? Então, primeira opção aqui, mais de 2 gols e meio na partida, acredito que vai bater 3 gols ou mais. E a segunda opção, casa vence, né? Johor DT para vencer. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, 2-1 para o Johor DT. Talvez um 3-1. Agora vamos aqui para a Liga dos Campeões Europa, né, fase da Liga. Vamos ter aqui o Bayern de Munique da Alemanha contra o Sporting de Portugal. 2h45 da tarde esse jogo, válido pela rodada 6. Até o momento aí o Bayern de Munique, terceiro colocado com 12 pontos, né, 4 vitórias e 1 derrota até o momento. 15 gols marcados, 6 gols sofridos. E do outro lado a gente tem o Sporting, o visitante, né, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, somando 10 pontos. 11 gols marcados e 5 gols sofridos, né. Então duas equipes que têm um ataque efetivo e, querendo ou não, vive um bom momento, né. Os últimos 5 jogos aí do Bayern de Munique, 4 vitórias e 1 derrota, e os últimos 5 jogos do Sporting, 4 vitórias e 1 empate. Confronto direto aqui, teve jogos pela Champions de 2009 e 2006, o Bayern de Munique venceu 3 vezes e empatou uma, né? Então, querendo ou não, o Bayern de Munique aqui é grande favorito para vencer, tá galera? Então, primeira opção aqui, casa menos um handicap asiático, tá? Para o Bayern de Munique vencer por 2 gols de diferença ou mais, e a segunda opção também, que é excelente, é o mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou estar arriscando 3-1 casa, 3-1 para o Bayern de Munique. Agora vamos aqui para a Championship, né, o campeonato inglês, segunda divisão, rodada 20, a gente vai ter o Preston jogando em casa contra o Coventry. Esse jogo que acontece 4h45 da tarde, a gente vai dar uma olhada na classificação. O visitante aqui, o Coventry, é líder do campeonato, mesmo perdendo na última rodada aí para o Ipswich, acabou ficando na liderança aí porque tem uma vantagem bem considerável, né? O segundo colocado aqui está com 36 pontos, ou seja, tem 7 pontos de diferença ainda, né? E o Coventry vai fazendo campanha aí para tentar subir para a primeira divisão, né? O Preston, por sua vez, está em quinto lugar, também tem chance aí de brigar para ficar entre os dois melhores e conseguir o acesso direto, né, sem precisar para participar dos playoffs. Tá aqui com 31 pontos, 8 vitórias, 7 empates, 4 derrotas, 26 gols marcados e 20 gols sofridos, né? Do outro lado a gente tem o Coventry aí com o melhor ataque do campeonato, com 50 gols marcados, né? Um ataque bem forte. E a gente vai ver aqui, né, os últimos 5 jogos do Preston, 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. E os últimos 5 jogos do Coventry, 4 vitórias e 1 derrota. Confronto direto aqui, o Preston venceu 3 vezes, o Coventry venceu 1 e teve um empate, né? Então, querendo ou não, aí o Preston costuma ter um favoritismo no confronto direto, mas como a gente está falando de momento, né, de temporada atual, o Coventry não seria surpresa vencer esse jogo fora de casa. Mas aqui a gente pode estar pegando a primeira opção, galera, que na minha análise aqui é excelente, é o mais de 1 gol e meio na partida, tá pagando 1,30, 1,35,
é uma dica excelente para fazer uma duplinha aí, né? Um bilhete com 2 jogos. E a segunda opção aqui, ambos marcam, né? Esse ambos marcam já fica mais interessante para pegar uma entrada simples. Acredito que vai bater gol das duas equipes, então é uma segunda opção também bem interessante. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 fora, 2-1 para o Coventry. Agora vamos aqui para League One da Inglaterra, né, que é a terceira divisão do campeonato inglês. A gente vai ter o Leyton Orient contra o Luton. 4h45 da tarde esse jogo. A gente vai ver na classificação até o momento aí, o Luton, que é o visitante, está em 7º lugar com 27 pontos. Se vencer vai a 30, né, então pode entrar aqui no grupo dos 6 melhores, dependendo aí do tropeço do Bolton e do Stockport. E a gente tem o time da casa aqui, que é o Leyton Orient, com 24 pontos em 13º lugar. Se vencer vai a 27, então sobe aí, vai ter a mesma pontuação, por exemplo, aqui do Luton, e pode até passar o Luton por conta do saldo de gol, né? Então acredito que é um jogo aí muito interessante para gols. Os últimos 5 jogos do Leyton Orient, a gente vai ver aí 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. E os últimos 5 jogos do Luton, a gente vai ver aqui que tem 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota apenas. Confronto direto aqui, o Luton venceu 3 vezes e teve 2 empates, né? A maioria das vezes aí batendo ambos marcam, então é uma dica bem interessante aqui, tá? A primeira opção aqui, mais de 1 gol e meio na partida, e a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 fora, 2-1 pro Luton. Agora vamos aqui para os nossos 4 últimos jogos da Liga dos Campeões Europa, né? Fase da Liga. A gente vai ter aqui... Opa, deixa eu voltar aqui, galera. Pronto, voltei. Vamos ter aqui o primeiro jogo aqui que a gente separou nesses últimos 4 últimos, né? A gente vai ter aqui a Atalanta da Itália jogando em casa contra Chelsea da Inglaterra. 5h da tarde esse jogo, válido aí pela rodada 6, e a gente vai ver até o momento aí as duas equipes com a campanha bem parecida, né? Chelsea em 7º lugar com 10 pontos, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, 12 gols marcados, 6 gols sofridos, e a Atalanta aí com a mesma campanha, né? 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, somando 10 pontos, porém tem 6 gols marcados e 5 gols sofridos, por isso o Chelsea está à frente por conta do saldo de gol, que é bem melhor, né? A gente vai ver aqui os últimos 5 jogos da Atalanta, 3 vitórias e 2 derrotas, e os últimos 5 jogos do Chelsea, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Confronto direto não tem nenhum jogo, e a gente vai ver aí que as duas equipes vêm oscilando nesses últimos jogos, né? A odd aqui para a Atalanta vencer 3,30 e a odd para o Chelsea vencer 2,15. Aqui a dica que a gente pode estar pegando é o ambos marcam, tá? Acredito que é jogo muito bom aí para bater gol das duas equipes, e a segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar um empate de 2-2. Agora vamos para mais um jogo aqui da Liga dos Campeões. Vamos ter Barcelona jogando em casa, né? Barcelona da Espanha contra o Frankfurt da Alemanha. 5h da tarde esse jogo. Na classificação até o momento aí, o Barcelona está lá embaixo, né? 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, 7 pontos. No último jogo aí acabou perdendo para o Chelsea 3-0, né? O Chelsea jogou muito, por sinal. E o time aqui do Frankfurt, 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas, né? No último jogo também perdeu para a Atalanta em casa por 3-0. E com isso aí a gente tem duas equipes que vêm de derrota, mas se a gente for pegar no papel, o Barcelona é muito mais time, né? O Barcelona nos últimos 5 jogos, 4 vitórias e 1 derrota, né? As 4 vitórias pelo Campeonato Espanhol na Liga, e a derrota aí pro Chelsea, né? Na última rodada da Champions. E o Frankfurt, por sua vez, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Recentemente perdeu pro Red Bull Leipzig na Bundesliga aí por 6-0, né, uma goleada, e querendo ou não isso aí pode refletir negativamente aí para o Frankfurt contra o Barcelona. O confronto direto teve 2 jogos pela Liga Europa de 2022, eu nem lembrava que o Barcelona tinha jogado a Liga Europa em 2022, né, e acabou que nessa ocasião aqui o Frankfurt levou a melhor, né, empatou o primeiro jogo e depois venceu lá na Espanha por 3-2. Então aqui, galera, a primeira opção que a gente vai pegar é a dica mais de 2 gols e meio na partida, e a segunda opção, casa vence no primeiro tempo. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 casa, 3-1 para o Barcelona. Agora, o próximo jogo aqui, vamos ter um grande jogo, por sinal, né? Inter de Milão contra Liverpool, né? Uma equipe da Itália contra uma equipe da Inglaterra. 5h da tarde esse jogo, né? O jogo vai ser na casa da Inter, que até o momento vai fazendo uma ótima campanha, né? 4º lugar aí com 12 pontos, 4 vitórias e 1 derrota, 12 gols marcados, 3 gols sofridos. E do outro lado, o Liverpool aí, que tem 3 vitórias e 2 derrotas, está aqui em 13º lugar com 9 pontos, né? Na última rodada acabou levando uma cipuada do PSV, 4-1, isso jogando lá na casa deles, né,
no Anfield. E nos últimos jogos aí do Liverpool a gente vai ver que a equipe só tem uma vitória, 2 empates e 2 derrotas, né? Não vive um momento legal, enquanto a Inter vem de 3 vitórias seguidas, né? 2 triunfos aí no campeonato italiano e teve também um jogo aqui pela Copa da Itália, né? Agora teve a derrota para Atlético Madrid na última rodada da Champions e também perdeu o clássico para o Milan, né? Confronto direto aqui, 3 vitórias do Liverpool e 1 vitória da Inter, né? A maioria dos jogos não costuma bater muitos gols, tá? Então é uma estratégia aqui bem interessante para a gente estar utilizando o mercado under, o mercado de menos gols. A princípio aqui, galera, a odd para Inter vencer tá 2,10, enquanto pro Liverpool tá 3,40. Aqui a gente pode estar pegando a primeira opção, a dica menos de 3 gols e meio na partida, e a segunda opção, casa ou empate. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 1-0 casa, 1-0 para Inter de Milão. E agora nosso último jogo aqui, a gente vai ter Mônaco jogando em casa, né, time francês, contra o Galatasaray da Turquia. 5 horas da tarde esse jogo. Até o momento na classificação a gente vai ver aí o Galatasaray visitante com 9 pontos aqui em 14º lugar, 3 vitórias e 2 derrotas, enquanto o Mônaco 1 vitória, 3 empates e 1 derrota, somando 6 pontos em 23º lugar. Acredito que vai ser um jogo equilibrado, tá, galera? Isso porque as duas equipes não estão num momento tão interessante, né? O Mônaco aqui, por exemplo, 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. E o time do Galatasaray, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Confronto direto aqui teve jogos pela Champions de 2000, 94 e 89, né? E o Mônaco venceu 3 vezes, o Galatasaray venceu 1 e teve um empate, tá? Isso aqui só por estatística mesmo, porque não serve muito aí pra gente fazer análise, porque jogos muito distantes, né? Então aqui, galera, a primeira opção que a gente vai pegar é a dica ambos marcam, tá? Acredito que vai bater gol das duas equipes. E a segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou estar arriscando um empate de 2-2. Talvez um 2-1 pro Mônaco pelo fato de jogar em casa. Enfim, galera, finalizamos aqui os palpites para essa rodada de terça-feira. Eu espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante. E agora eu vou estar deixando para vocês o bilhete da rodada e logo em seguida a gente tem o nosso bilhete de alavancagem, tá? E o bilhete da rodada de terça-feira ficou desse jeito, ó. Então, galera, nosso bilhete para essa rodada de terça-feira, a gente pegou aqui 3 jogos, né? Os 3 jogos da Champions, né? O primeiro jogo aqui, Bayern de Munique contra o Sporting, a gente colocou uma vitória simples do Bayern de Munique. Segundo jogo, Atalanta e Chelsea, a gente pegou aqui o mais de 1 gol e meio na partida, né? Na minha opinião, um jogo muito bom para gols, né? Pelo menos 2 gols nessa partida deve acontecer. Então esse mais de 1 gol e meio aqui, acredito que é bem interessante para botar no bilhete. E o terceiro jogo, Barcelona e Frankfurt, a gente pegou aqui o mais de 2 gols e meio na partida, né? Na minha opinião, vai ser um jogo aberto com muitos gols, especialmente que o Barcelona não tem uma defesa tão confiável, a mesma coisa do Frankfurt, né? Que levou uma goleada na última rodada aí no campeonato alemão. Então tem tudo para ser um jogo aberto aí com 3 gols, ou quem sabe até mais do que isso, né? Então mais de 2 gols e meio aqui também é bem interessante para a gente botar no bilhete. No final a gente teve uma odd de 1,98, a gente simulou aqui com R$100 para ter um retorno potencial de R$198,33. Esse nosso bilhete aqui acredito que tem 75% de chance de bater. Então um bilhete muito bem elaborado e com grande chance de green. Agora vamos para o nosso bilhete de alavancagem, ele ficou desse jeito, ó. No nosso bilhete de alavancagem a gente pegou também 3 jogos da Champions, né? O primeiro jogo aqui, Bayern de Munique e Sporting, a gente colocou aqui o Bayern de Munique para ter 2 escanteios ou mais no primeiro tempo, tá? Acredito que o Bayern de Munique vai com tudo, finaliza muito de fora da área, até mesmo jogadas na linha de fundo, né? Os jogadores ali que adoram ir para a linha de fundo, tentar cruzamento, até mesmo uma finalização ali de uma zona morta. Então acredito que vai bater 2 escanteios ou mais aí no primeiro tempo o Bayern de Munique. Aí o segundo jogo, Inter de Milão e Liverpool. A gente pegou aqui menos de 5 gols na partida, né? Como eu falei, é um jogo que na minha opinião vai ser under, tá? Jogo para poucos gols. 1 ou 2 gols no máximo é a minha previsão, então esse menos de 5 gols aqui é bem interessante para botar no nosso bilhete de alavancagem. E o terceiro jogo, Barcelona e Frankfurt, a gente colocou o Barcelona para ter 2 escanteios no primeiro tempo ou mais, tá? Na minha opinião, o Barcelona vai ir com tudo para tentar somar esses 3 pontos, subir na tabela aí da fase da Liga da Champions, então acredito que vai ser um jogo muito ofensivo aí do Barcelona, né? Assim como do Bayern de Munique, e acredito que vai bater 2 escanteios pro Barcelona no primeiro tempo, ou até mais do que isso. Aí no final aqui, galera, a gente teve uma odd de 1,57. A gente simulou com R$100 para ter um retorno potencial de R$157,50. Esse nosso bilhete de alavancagem eu acredito que tem 85% de chance de bater. Então um bilhete também muito bem elaborado e com grande oportunidade para essa terça-feira.
Galera, lembrando todos vocês aí, porque eu vejo muitos comentários, né, especialmente quem tá conhecendo o canal BetGreen agora, né, esse bilhete de alavancagem, galera, é para você estar focando aí em colocar uma stake mais forte, tá? Um valor aí mais alto, porque esse bilhete aqui, ele já tem uma segurança extra, né, maior do que do bilhete pronto aí anterior que eu deixei. Então, é um bilhetezinho aí para você fazer uma alavancagem, iniciar aí, por exemplo, com R$ 10, R$ 20 e fazer aqueles juros compostos, né? O que seria o juro composto? Pegando esse exemplo aqui, R$ 100 para voltar a R$ 157. No próximo bilhete de alavancagem aí que a gente colocar, se esse aqui der green, a gente vai utilizar esses R$ 157 para a gente fazer uma próxima entrada aí para estar voltando R$ 300 em média, ou perto disso, né? Aí depois a gente pega esse valor total e faz mais uma entrada. Lembrando aí que a estratégia vai de cada um, né? Eu particularmente gosto de pegar assim, R$ 100 para fazer 1.000. Depois que fez o 1.000, vai zero e começa a alavancagem novamente. Mas isso aí vai de cada um, tá? E isso é uma estratégia que eu recomendo aí para vocês. Mas como eu falei, se você quiser fazer uma coisa mais agressiva, chegar aí a 7, 8 green seguido para tentar pegar um valor mais alto, aí fica a critério de vocês, tá show? Enfim, vamos finalizando aqui mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo, né, dos palpites e dos bilhetes que eu deixei aqui para vocês. Se você gostou, já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal, comentando bastante, tá? E quem puder ajudar aí, compartilhe o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupo de WhatsApp, Telegram. Pega o link e coloca ali no status do WhatsApp, tá? Assim ele já vai aparecer a capinha do vídeo ali e assim você vai levar esse conteúdo para mais pessoas e eu vou ficar muito agradecido, tá show? Um forte abraço, um ótimo lucro aí nessa terça-feira e conto com a presença de todos vocês aqui no próximo vídeo. Tamo junto, galera. Valeu, valeu. Fui!